Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente, mais uma sessão científica da Sociedade Brasileira de Imunologia. Hoje uma live especial, muito importante, considerando o momento atual que a gente está vivendo. Então, a gente vai falar sobre vacinas em Covid-19, tirar as dúvidas, esclarecer alguns pontos que muita gente anda perguntando se vai se vacinar, se não vai. E para esse bate-papo aqui hoje comigo, nós temos o prazer de ter aqui a doutora Cristina Bonorino, membro da Sociedade Brasileira de Imunologia, inclusive do nosso Departamento de Imunologia Clínica, e ela veio aqui bater um papo para a gente falar um pouco sobre vacinas. E eu já adianto, muitas pessoas já mandaram perguntas no Instagram, nas redes sociais, e podem ir colocando perguntas aqui no chat também, do Facebook. A gente vai, à medida do possível, tentando responder todas elas. Né? Boa tarde, Cris. Tudo bem? Boa tarde, Cris. Somos as duas As, Cris as, hoje. crises, as crises na crise, né? Na crise, é. Então, a gente está muito contente de estar aqui. A SBI tem um trabalho já desde o início da pandemia, um trabalho de informação, né? Trazer análise científica, trazer análise baseada em evidência para todo mundo e tentar traduzir para as pessoas, né? Um pouco da complicação toda que a gente sabe que é difícil acompanhar todos esses processos que são muito novos para a grande maioria das pessoas. Mas para nós esse é o nosso trabalho, essa é a nossa pesquisa, é isso que nós fazemos todos os dias no laboratório. Tá? Então a gente tem muito prazer de poder estar aqui para ajudar todo mundo. É isso aí. Então, obrigada, Cris. Vamos começar aqui. Eu acho que seria bom o público, muita gente, nosso público é composto por muitas pessoas, pós-graduandos em imunologia e imunologistas já formados, mas também a gente tem as pessoas que não são da área. Acho que seria importante a gente falar um pouco brevemente o que é vacina, né? Qual é a importância, como que as vacinas funcionam. A gente sabe que o sistema imunológico, ele, por meio das vacinas, ele é treinado a reconhecer e a responder contra algum patógeno específico, de forma a nos proteger de infecções futuras, e isso é muito importante, né? Isso é fundamental e por isso que a gente está aqui hoje, né? São anos também de pesquisa na área em vacinas e muitas doenças eliminadas, enfim, já não estão presentes entre nós por causa desse avanço que existe na área da imunologia, né? Então, se você puder falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre isso, o que você acha, né? A importância nesse momento atual da gente falar do uso de vacinas e quanto essas vacinas são importantes para nos proteger. Exato, Cris. Então, uma coisa que eu tenho dito muito em todas as entrevistas, né, que a gente tem feito junto à imprensa, é que realmente o mundo moderno, ele não existe sem vacinas. A maneira como a gente vive hoje em grandes centros, a mobilidade que a gente tem entre países diferentes, cidades diferentes, contato próximo com várias pessoas de um dia para o outro, não pode funcionar como funcionava antigamente, quando muitas vezes algumas pessoas, né, nasciam, cresciam, nunca saíam do mesmo lugar, né, na sua aldeia, como já foi há muito tempo atrás para a humanidade. Então, nós precisamos a todo momento estar, né, preparados para os desafios que a gente vai encontrar em alguns lugares. As vacinas são um instrumento fundamental, eu diria o único instrumento que a gente tem para prevenir doenças, especialmente vírus agudo, né? Desde o início da pandemia, a gente busca medicamentos, né, para poder, antivirais, para poder tratar essa infecção, mas a gente já sabia, os imunologistas já sabiam que o índice de eficácia de antivirais, devido ao pequeno tempo que o vírus fica na pessoa, a eficácia é muito baixa, a gente não tem tempo de tratar esse paciente eficientemente, né? Então, a vacina é uma maneira preventiva de, idealmente, primeiro, num primeiro momento da pandemia, num momento de emergência como a gente vive agora, prevenir a forma clínica da doença, né? E num segundo momento, né, que eu acho que esses estudos já começaram, prevenir que a pessoa contraia o vírus. Então, isso é muito importante, que eu explico muito para as pessoas. O que a gente quer neste momento, né, e estão sendo autorizadas vacinas que vão ajudar o teu sistema imune a controlar o vírus rapidamente, se tu te infectar, mas, ao mesmo tempo, a gente está estudando quanto que essas vacinas podem prevenir que tu contraia o vírus, que é o que a gente chama de imunidade esterilizante,
ou neutralizadora. Então, é lá que nós queremos chegar. Por isso que nesse momento, mesmo que a gente vacine todo mundo, ou muitas pessoas, que ainda vai ser alguma coisa difícil, dada a disponibilidade, todos nós temos que ainda manter a questão do isolamento, a questão da máscara, porque nós não sabemos se a gente ainda pode carregar o vírus, se a gente pode contaminar outras pessoas. Se a gente estiver assintomático, mas carregando o vírus. A vacina pode prevenir com que ele se replique em taxas muito altas de causa e doença em dia, mas ao mesmo tempo, né, tu pode estar transmitindo para outros mais sensíveis. Então a vacina é a única ferramenta que consegue controlar isso, e ela controla isso na população. Ela tem um uso, ela tem um efeito diferente em cada um. Ela nunca vai funcionar igual em cada pessoa, né? Esses números que a gente vê de eficácia, de eficiência, são médias, são estimativas, né? O que a gente precisa realmente é ter uma cobertura vacinal na população. Exatamente. Então, assim, a gente já entrando nesse assunto, e a população, muitas pessoas têm medo, receio de se vacinar, porque não entendem muito das vacinas e acham que a vacina pode trazer a doença, ou será que essa vacina é segura? Né? Então, eu acho que talvez seja importante a gente aqui, primeiro, explicar para as pessoas quais são as vacinas que estão sendo testadas e utilizadas para a Covid-19. Né? Por exemplo, a gente sabe da Coronavac, né? Que é a vacina que já está em uso no Brasil, uma vacina de vírus inativado, que não vai causar doença em ninguém, né? Nós temos vacinas de RNA, que são essas vacinas com alto índice aí de eficácia, que nós tivemos uma boa surpresa de ver isso durante essa pandemia, vacinas de vetores virais. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso, Cris? Então, nesse momento nós temos, acho que são 5 vacinas no total que estão muito próximas ou já conseguiram alguma autorização de uso de emergência em algum lugar do mundo, né? 2 aqui no Brasil, né? 2 nos Estados Unidos, sendo que são vacinas diferentes. Então, a vacina da Coronavac, que teve o uso aprovado emergencial pela Anvisa no último domingo, ela é uma vacina feita com a tecnologia mais antiga, eu acho, de todas elas, uma tecnologia que já é dominada há muitas décadas, que consiste em simplesmente pegar o vírus, isolar o vírus a partir de pessoas que contraíram o vírus, e inativar o vírus. O que significa isso? Fazer um tratamento químico para que ele não possa se replicar na pessoa, ele não pode se dividir, não pode se multiplicar. E isso faz, então, com que ele tenha um material suficiente ali para o teu sistema imune gerar uma resposta, que a gente chama uma resposta de memória, que é uma resposta que, quando bem feita, ela pode durar muitos anos na pessoa, né? Mas mesmo assim, ela é diferente em cada imunização, e a gente precisa sempre medir continuamente quanto tempo essa imunização dura. Essa é a Coronavac, vírus inativado, né? Depois a gente fala. Não, é isso mesmo. Aí a gente entra na questão das vacinas de RNA, né? Que eu acho que não é a realidade atual do Brasil, né? Mas a gente, quem sabe mais para frente a gente tem essa vacina aqui disponível. Mas muita gente fica com receio, né? RNA, material genético, vai causar mutação no meu DNA, o que vai acontecer? Né? A gente sabe que essa vacina, esse RNA, ele entra por meio de um sistema de entrega, né? Entre aspas, lipídico. As células produzem a proteína codificada por esse RNA e o sistema imunológico começa a reconhecer essa proteína viral e reagir contra ela, né? Vamos falar um pouquinho assim, qual é a segurança disso? Né? As pessoas devem se preocupar em relação a causar uma mutação no DNA, ter algum problema? Então, tem várias pessoas que fizeram essa pergunta quando as vacinas de mRNA foram sendo propostas e, ao mesmo tempo, né, conquistando aí uma posição de um bom imunizante, né, que é uma coisa nova. A vacina de mRNA é como se fossem mensagens, pequenas mensagens codificadas por esse ácido nucleico, que é o RNA, que não se mistura com o teu DNA. Ele não vai inserir mutações no teu DNA. O DNA é separado, é outra molécula, não tem como um afetar o outro, tá? E quando essa vacina, realmente o RNA é uma das moléculas mais instáveis, ela é muito fácil de degradar. Então, o grande desafio para as pessoas que montaram esse tipo de vacina foi estabilizar
essa molécula tempo suficiente para a mensagem chegar na célula e dizer para essa célula, produza a proteína do vírus. E é isso. Em alguns minutos, provavelmente, esse RNA já não funciona mais e começou o maquinário, né, de produção dessa proteína dentro né, do indivíduo, das células do indivíduo. Então, isso acontece numa parte da célula que a gente chama de citoplasma, que a maioria das pessoas que estudou lembra que a célula tem um núcleo, que é onde está o DNA, e o citoplasma, que é ao redor, e por fora de tudo tem a membrana da célula. Então, o que a vacina de mRNA faz é levar o mRNA da membrana para o citoplasma, e ali acontece tudo e nunca chega no núcleo. Então, não tem como isso causar uma mutação nas pessoas. É isso aí. E muita gente também está perguntando aqui, qual vacina é melhor? Aquela de Oxford, né, da AstraZeneca, ou a Coronavac, considerando que são as duas vacinas que a gente acha que vai ter um acesso mais fácil aqui no Brasil. Mas são vacinas de tecnologias diferentes, né, Cris? A gente sabe que essa de Oxford, mais uma tem 70% de média de eficácia, a outra tem 50%. Né? O que você pode falar para a gente a respeito disso? Né? Uma vacina de vetor viral, qual que é a diferença para a vacina do vírus atenuado, que a gente já falou, o que é o vírus, entre aspas, morto? Né? Então, gente, essa é uma ótima pergunta. Desde que começou o desenvolvimento das vacinas, todos os imunologistas do mundo estão em rede analisando os resultados preliminares, finais de cada estudo vacinal, tanto das vacinas novas como das vacinas já mais tradicionais. E o que a gente faz realmente é analisar, digamos assim, o quão bom é cada estudo. E o que a gente está vendo é que os estudos que estão sendo publicados, eles estão sendo feitos muito bem dentro da sua área, mas o que acontece é que a gente não pode comparar diretamente, porque cada estudo teve um desenho um pouco diferente, né? Não teve uma padronização, né? Não há padronização, isso não existe. Você podia perguntar, pô, mas por que os estudos é para a mesma vacina? Então já começa por aí, não é a mesma vacina, porque uma é de RNA, a outra é de vetor viral, a outra é inativada. Cada um num país, cada um, né, uma história de desenvolvimento que dura décadas, né, cada uma, porque a gente pensa, foi desenvolvido agora. Não, a gente está estudando isso há décadas. Então, na verdade, é baseado num conhecimento muito grande que vem se acumulando ao longo dos anos. Então, o que acontece é que a gente não pode comparar diretamente os dados dos estudos. A gente pode ter uma ideia, todos eles são estimativas. E a partir do momento que a vacina é aprovada quanto à sua segurança, que é naquele recorte da população, né, não causar efeitos adversos graves, e mostrar que ela protege significativamente uma parcela da população da doença sintomática, ela tem, então, essas características de poder ser aprovada em uso emergencial. Então, nesse momento é isso. Importante que as pessoas entendam, né? Então, primeira coisa, da resposta, não tem como a gente comparar e dizer uma é melhor que a outra, não. Se a vacina que te oferecerem, vai lá e toma a vacina que você puder tomar. A melhor é aquela que a gente tem um acesso, né? A melhor é aquela que chega no teu braço mais rápido. É a que chega primeiro. Exatamente, porque todas elas estão mostrando eficácia. E é isso que a gente tem que buscar, proteger as pessoas, né, antes de tudo. E esses estudos não acabam, é importante que as pessoas entendam isso. A segurança continua, a gente está sempre, né, seguindo as vacinas, vendo que tipo de efeito, agora cada vez com mais pessoas vacinadas, né, ele está sob os holofotes do mundo, então está todo mundo analisando isso, né, e à medida que a gente vai vendo os novos desenvolvimentos, isso tudo vai sendo comentado. Então, a gente tem uma página, né, Cris, é importante dirigir as pessoas. A Sociedade Brasileira de Imunologia tem um site que fica disponível aqui, a gente pode chegar através do Facebook mesmo, né, mas se vocês procurarem... sbi.org.br sbi.org.br, e ali a gente também tem páginas de perguntas frequentes, a gente tem outros vídeos de cursos da SBI para quem está interessado em se aprofundar mais sobre isso. Foi até bom você falar nisso, porque a gente tem esse arquivo lá nessa página de perguntas mais frequentes em vacina, em Covid-19, e a gente tem 1 hora só de live, talvez não dê tempo de responder tudo, mas muitas perguntas já estão respondidas lá no nosso site, nesse FAQ, Frequently Asked Questions, que a gente tem lá, tá bom?
Bom, ô Cris, a gente está falando aí de testes, né, de vacinas. Antes da gente chegar na eficácia, a gente avalia a segurança, né? E como eu disse aqui no começo, uma das perguntas mais frequentes aqui no nosso site é segura? A Coronavac é segura? A vacina de Oxford é segura? Podemos tomar? Então, tradicionalmente, a maneira como a gente faz os estudos é que a segurança é a primeira coisa que a gente analisa. Então, o primeiro teste que foi feito no início, né, quando se começou a testar cada vacina dessas, foi ver a questão dos efeitos adversos, né? Então, elas não teriam chegado no fase 3, não seriam aprovadas para o uso emergencial, não poderiam pleitear o uso definitivo, como vão pleitear ou já estão pleiteando, se não tivessem esses estudos. Segurança. Então, o que se faz? Se vacinam várias pessoas, né, centenas de pessoas, e se analisa, então, esses efeitos adversos. E o que a gente vê de efeito adverso reportado é basicamente aquilo que a gente sabe que é o teu sistema imune respondendo, né? Que é um pouquinho de febre, não febre alta, um pouquinho de febre, um pouquinho de dor local, às vezes um pouco de dor no corpo, né? Esses são os efeitos principais, na verdade, que a gente acha, né? E os eventos adversos que o pessoal tem visto. Então, o que é isso, né? Para um imunologista, isso é um sinal de que o teu sistema imune está respondendo. Exato. Se fosse uma infecção de verdade, os sintomas seriam parecidos, mas muito mais graves, né? Muito mais agudos, assim, febre alta, que a gente tem uma infecção viral. Não teria uma né? resolução rápida, como a gente Não tem resolução, exatamente. Leves de rápida Exatamente. resolução. Isso que a Cris falou é importante. Quando é da vacina, em algumas horas isso se resolve, né? Então, deve ser... E não é a doença, né? É importante a gente frisar isso. Não é a doença, é uma resposta do sistema imunológico que está aprendendo a reconhecer aqueles fragmentos ou sequências ou partes do vírus para responder e nos preparar para uma resposta mais forte futura, se necessário, né? É isso, o efeito que a gente está vendo são as mensagens das células imunológicas que elas estão trocando e dizendo, ó, vamos fazer uma resposta para isso aqui, né? Vamos deixar o corpo preparado para se encontrar isso aqui de novo. E aí dá esses efeitos que a gente se sente assim, mas eu fiquei meio, né, com vontade de dormir e tal. Todos esses sintomas meio mal dispostos são sintomas, né, que estão ligados à resposta imune. Então, eu como acho a Cris falou... às vezes também, assim, as pessoas deixam de tomar a vacina com receio desses efeitos adversos, né? Então, assim, é importante a gente aprender também a colocar na balança, né? Qual é a gravidade da doença? Doença gravíssima, né? Então, a gente precisa colocar isso na balança. O que é doença de verdade, o que é efeito vacinal, né? Cris, então assim, eu vou começar a entrar, a gente já começou a falar das perguntas, mas tem várias outras chegando aqui. O Gabriel Reis, ele está perguntando para a gente aqui, a Coronavac vai imunizar a pessoa para o resto da vida? Isso não levando em conta as mutações. E com as variantes mais contagiosas, essas vacinas que temos ainda geram uma resposta imune boa? E ainda, assim, complementando com a pergunta da Quelita Sena, quanto tempo duraria a resposta de memória de linfócitos bem induzida pela vacina? Né? Eu acho que essas duas perguntas acabam se entrelaçando, porque tem a ver com a durabilidade da resposta, né? Então, para o Gabriel, para a Quelita e para todo mundo que tem essa dúvida, na verdade, a gente precisa estudar isso. Eu nunca ia te dizer, vai durar 6 meses, não, né? E tentar te convencer que vai durar. Não, a gente não sabe, porque a gente recém começou a vacinar. Então, dos estudos, a gente tem alguma ideia de quanto tempo dura, para vocês saberem, as pessoas que estão no estudo, elas continuam sendo acompanhadas, né? Mesmo que agora todas as pessoas estejam recebendo a vacina, quem tinha recebido placebo, mas a gente continua acompanhando aquelas pessoas que são as pessoas que já se vacinaram há mais tempo, e aí a gente vai saber antes disso, né, meses antes, se a resposta delas ainda está boa ou não, se vai ser necessário um segundo ou terceiro reforço, no caso. Então, tudo isso, gente, é determinado experimentalmente. Esse é o nosso trabalho, é isso que nós fazemos. Nós desenvolvemos a vacina. Então, não existe como prever, como eu falei para vocês, existe uma grande variação ainda na capacidade de resposta da pessoa individual, de cada pessoa, e para uma determinada vacina, o quanto tempo ela consegue
de memória. Então, todas essas vacinas que já estão no calendário vacinal, elas foi determinado quando que elas precisariam de reforço. Se viu que o sarampo precisava de um reforço lá com 12 anos, porque se viu que não durava até os 12 anos a resposta na maioria das crianças. Então, é assim que a gente faz, e é assim que a gente vai fazer, e está todo mundo trabalhando com isso. E a gente está caminhando ainda, né, Cris? É bom sempre lembrar que nós estamos no meio de uma pandemia, de uma situação mundial, né, de muita gravidade. Então, as coisas estão acontecendo em tempo real, e o que é importante, a segurança e a eficácia já foram demonstradas, né? Então, agora a gente vai ver a durabilidade da proteção e assim por diante. Eu queria só falar um pouquinho das variantes, porque essa é uma pergunta que sim, muita das gente variantes, tem, é né? verdade. Ainda mais Muita agora, né, gente... com essa questão de Isso. Então, Manaus. gente, cada vez que o vírus circula, né, numa pessoa, ele está fazendo um teste de se ele consegue escapar ali daquela resposta imune. Então, a tendência é a gente ter vírus cada vez mais, né, mutados enquanto ele circular bastante na população. Por isso que é importante tentar prevenir que isso aconteça, né, com as medidas de isolamento e com máscara. Mas digamos que a gente tem essa vacina e tem variantes, é a situação concreta. A gente tem que testar, a gente não sabe, né? Então, a gente tem estimativas, a gente olha a mutação e a gente diz, essa mutação tem uma carinha de que vai escapar da vacina, e aí a gente vai lá e testa, né? Ah, essa mutação é um lugar que não tem nada a ver com a proteção da vacina. Ok, a gente acompanha, a gente não descarta, né? Então, tudo isso vai sendo feito ao mesmo tempo. Então, eu sei que para a maioria das pessoas, pô, mas como é que vocês podem viver com tanta insegurança? Eu vou te dizer, trabalhando muito. É isso que a gente faz. A gente trabalha sem parar. E é assim, né? O imunologista ele tem exercido um papel fundamental nessa pandemia, né? Bom, tem uma outra pergunta aqui. Na verdade, são várias que seguem a mesma linha também. A Luciane Alto, Ellen Dares, Magno Luiz. As pessoas querem saber sobre vacinação em gestantes e em mulheres que estão amamentando, em lactantes, né? Isso é uma pergunta muito frequente, porque, na verdade, a gente também não tem ainda resultados de testes, né? A gente tem algumas suposições, mas a gente não tem resultados de testes com seres humanos. E o que a gente tem, a Luciane, principalmente, que está perguntando aqui, a Ellen, é que existem algumas recomendações, por exemplo, do CDC, que falam assim, depende também do risco da mulher, e esse risco da mulher ele deve ser averiguado principalmente junto ao seu médico, né? Então, uma mulher que trabalha na linha de frente, uma mulher que é enfermeira, vamos supor, ela está amamentando, será que ela deve parar de amamentar o filho para tomar a vacina ou ela tem que tomar a vacina amamentando, né? É uma questão de custo-benefício, porque dados concretos a gente ainda não tem, né? Ninguém tem esses dados ainda. Então, o que o CDC coloca, que pode ser uma decisão entre a mulher e o médico, mas que fique claro que ainda não existem estudos, resultados de estudos nesse sentido, né? E que é importante ver o risco da mulher. De repente, é uma mulher que consegue fazer o isolamento, o distanciamento social, trabalhar em casa, não tem tanta exposição. Mas, às vezes, é outra que está ali no dia a dia com pacientes com Covid-19, né? E tem também, existe algum risco, né? Isso já foi mostrado, assim, que as gestantes podem, né, quando se infectarem, ter maior risco de sintoma grave, inclusive de óbito. Então, é uma questão para cada um, no sentido de que não tem recomendação de nenhum órgão regulatório, que a gente leva muito a sério a recomendação. E o órgão regulatório não pode recomendar porque o teste não foi feito. Porque não tem os dados em mãos, né? A Anvisa não vai falar, olha, pode administrar vacina em gestantes, se não tem esse dado. O que a gente sabe? A gente sabe, por exemplo, de uma vacina inativada, que em geral é uma das vacinas, o tipo de vacina inativada é uma das vacinas que tu pode recomendar para gestante, tá? Essa especificamente da Coronavac a gente não sabe, não tem os dados, mas as outras, né, a sarampo, rubéola, né, são vacinas inativadas que inclusive a gente prescreve para grávida, né? Então, essa é a situação. Então, assim, que cada um coloque aí na balança, né, o seu risco, benefício e discuta com seu médico. Enfim, estão perguntando, a Camila Meneghello está perguntando aqui se
pode haver algum efeito adverso a médio e a longo prazo das vacinas, né? A gente está falando em efeitos que foram avaliados em curto prazo, inicialmente, que a gente tem os dados. A gente só tem os dados de curto prazo, sabe, Camila? A longo prazo a gente vai observar. Em geral, vacina inativada, que a gente conhece, não tem efeito a longo prazo. Não existe nenhuma evidência que nos, assim, indique, por exemplo, que uma vacina, por exemplo, do vetor viral do adenovírus, que todo mundo tem adenovírus, já viu adenovírus na sua vida, vá ter, né? E esse vírus, ele não se replica, esse adenovírus. Então, em princípio, a gente não tem essa... Inclusive, é a base, né, Cris, de vacinas de vetores virais, né? Exatamente, que é a base de toda, da Oxford, da Gamaleya. Então, assim, né, não existe nenhuma evidência hoje que diga, olha, vai ter efeito a longo prazo, né? Não tem. Uhum. Estão perguntando aqui a Natália Oliveira, se crianças e adolescentes serão imunizados, né? Natália, mais uma vez a gente ainda não tem os dados. Veja, então, assim, a recomendação de hoje, não vacinar quem, pelo menos com a Coronavac, quem tem abaixo de 18 anos, uma das vacinas é de 16 para cima, se não me engano, a Pfizer, né? A recomendação de não dar a vacina para essas pessoas nessa faixa etária não é exatamente porque existe algum efeito adverso grave que essas pessoas não possam tomar, não é isso. A recomendação é porque não existem dados ainda, não foram feitos testes, então pode ser que nada aconteça, mas a gente não sabe ainda. A Que é gente não tem importante, dados, né? eu queria salientar isso que a Cris falou, é muito importante. De repente a gente diz, não existe dado. Bom, mas por que não existe dado? Porque é assim, gente, em geral, o primeiro estudo de eficácia sempre é feito nessa população, que é uma população que tem uma resposta imune robusta em geral, né, que é a população dos adultos. Aí depois a gente faz para as populações de criança e para idoso. Às vezes a gente consegue colocar os braços, que a gente chama de braço, tipo uma coorte, um grupo só de idosos no mesmo teste, só de crianças. Nesse momento não foi priorizado isso. Acho que principalmente porque a maioria das crianças se comporta de maneira ou assintomática ou com sintomas leves. Mas a gente sabe que tem uma síndrome grave que está acontecendo e que tem cada vez mais casos registrados. Então, esses estudos estão sendo planejados. Tá? Isso vai ser feito. E aí estão perguntando aqui mais uma vez qual a vacina mais promissora, né? Se é de RNA. Não tem como saber isso, né? A gente adoraria ter bola de cristal, né? E poder dizer, eu botar todo o meu dinheiro nas ações de alguma companhia, mas não. Eu simplesmente adoraria ter uma vacina. Exatamente. A gente tem que ter. E de preferência que tenha mais de uma realmente para a gente poder né, oferecer várias alternativas para as pessoas. A Carolina Seixas aqui está perguntando uma questão que, enfim, talvez saia um pouco do nosso contexto, mas é importante a gente falar. Qual a previsão real dos insumos vindos da China chegarem, a partir de qual capacidade de produção? E a partir daí, qual a capacidade de produção? E se procede a informação agora da Gisele Branchini, se procede a informação de que a vinda dos insumos para vacinas da China e da Índia foi suspensa, como que fica a produção de vacinas e os prazos para dar seguimento ao calendário? Enfim, eu acho que, de forma geral, as pessoas estão preocupadas da seguinte questão: as vacinas foram aprovadas, ok, mas e agora? A gente vai ter as vacinas? Né? Porque a gente sabe que existe um limite de Coronavac já em distribuição e em aplicação, mas é uma quantidade pequena, né? Perto do todo que é necessário. E aí, né? Dúvida legítima, eu também acho que eu vou te dizer, tanto para a Carolina como para a Gisele, compartilho, né? Compartilhamos da mesma, digamos, ansiedade, né? Em relação a isso. Não é algo que a gente possa controlar, não é algo, não são informações, né? O que a gente sabe é tanto quanto vocês sabem, né? Seguir a imprensa, a grande mídia e ver o que está acontecendo. Tentar não se deixar levar por notícias falsas e notícias sensacionais que aparecem de uma hora para outra, mas acompanhar com calma. A gente sabe que não é o ideal, eu acho que isso é uma outra questão que a gente não vai tocar aqui, né? Mas realmente o que é o ideal? O ideal é a gente usar todos os esforços que a gente tem, todo o nosso maquinário, nosso governo, toda a nossa capacidade de negociação e tentar obter os insumos. Porque capacidade para produzir e capacidade para distribuir a vacina, nós temos. Né? Então, não é este o problema.
tá? Então, o problema realmente foge muito da nossa alçada. E inclusive o Vitor Sucal também fez a mesma pergunta. Eu estou conversando com vocês, seguindo as perguntas aqui. Uma outra pergunta, aproveitando que o Vitor Sucal fez essa sobre a disponibilidade de vacinas suficientes para todo mundo, uma outra questão ele quer saber se poderia tomar uma dose da vacina Coronavac e depois, por motivos de logística, tomar uma dose de uma outra vacina que não a Coronavac. E o Fernando Boni pergunta alguma coisa parecida também, se seria possível, funcional e eficaz a combinação de 2 ou mais tipos vacinais, né, para a Covid. Enfim, não é originalmente o recomendado, né, Cris? A gente não não tem é testes ainda não. de uma dose com uma vacina, outra dose com outra. Então, é importante que o pessoal entenda, a única situação em que a gente tem, assim, 2 vacinas que a gente usa alternadamente hoje é a vacina da polio, em que a gente pode usar alternando ainda, e depois isso vai acabar, só ou a oral ou a injetável inativada, né, alternando. Porque a gente sabe que funciona, porque isso já foi testado, e também porque a polio é uma doença que está sob controle no Brasil, né, na América Latina. Só tem, na verdade, até na África, ela já foi considerada livre, erradicada. Então, com vacinação. Só tem 2 lugares no mundo onde tem polio hoje, que é em locais onde não se consegue vacinar, né, no Oriente Médio. Então, o que a gente sabe é que a gente não deve, né, misturar as vacinas. Então, é a mesma coisa que você fazer um super esforço para se vacinar, que vai ser difícil, vai ser complicado, a vacina chegar em você, você conseguir a vacina, e aí você vai fazer uma coisa que não está estudada e não sabe o que vai acontecer. Você nunca vai saber a resposta, né? Então, talvez um dia a gente tenha essa resposta, a gente precisa montar um estudo para isso. E aí, né, de novo, o pessoal deve estar dizendo, pô, mas eles montam estudo para tudo. Sim, é isso, Sim, a gente não sim, vai dizer para vocês, tem que ser. façam o que a gente acha que é certo. Evidências Não, é científicas, né? A gente exatamente, trabalha é com ciência. evidência, Ciência. exato. Foi discutido já, mas ainda não foi mostrado, que as 2 vacinas, tipo a russa, né, a vacina russa, Gamaleya, Sputnik, e a vacina da Oxford, né, como elas são semelhantes em estrutura, talvez se pudesse usar, mas não existe nem nada nesse sentido. E assim, se fosse fazer um estudo, né, Cris, esse talvez fosse o mais promissor de fazer Sim, rapidamente e sim. mostrar, porque elas estariam As duas no aprovadas, mesmo. ver onde elas estão aprovadas, né, e fazer esse estudo para já saber isso rapidamente. Mas por enquanto ainda não. Por enquanto não. Então vejam bem, se vocês tiveram a oportunidade de tomar a primeira dose da Coronavac, tomem a segunda Coronavac. Se a primeira for Oxford, segunda Oxford. Ok? Falando em realidade brasileira. Vamos ver aqui quem mais está perguntando. A Carolina, já perguntei. A Camila Maza, tem algumas perguntas assim, Camila Maza, Flávia Borman, Adriana, querendo saber sobre pessoas com doenças autoimunes ou com, por exemplo, tireoidite de Hashimoto, doença celíaca, ou mesmo se pessoas que já tiveram síndrome de Guillain-Barré, se elas podem ser vacinadas. Cris, vamos falar um pouquinho sobre isso. Podemos, a questão é assim, ó, nenhum desses casos também a gente sabe isso, né? Nós não sabemos. O que a gente pode dizer é baseado no que a gente sabe sobre outras vacinas do mesmo tipo. Então, sobre a Oxford, a gente não tem, porque é a primeira vez que tem essas vacinas, né, de vetor de adenovírus assim, incorporadas num calendário massivo assim de pessoas. Então, a gente ainda não sabe isso. No caso da vacina inativada, a gente sabe que se tem um efeito colateral que a gente encontra mas numa proporção mínima, né, de tipo 1 em milhões, é a questão da síndrome de Guillain-Barré, que pode acontecer, né, em pessoas que a gente não sabe como. Então, eu acho que se sugeriria, baseado no que a gente leu, né, e no que os fabricantes estão dizendo, é o seguinte: se você tem um histórico de sintomas neurológicos, né, a síndrome de Guillain-Barré, para quem não sabe, né, é uma síndrome neurológica, tu tem problemas de movimentação, tu tem inflamação dos nervos. E isso pode acontecer, às vezes, com anticorpos e já foi associado. Mas, assim, não só com vacina, tá, gente? Infecção viral Tem também. outras causas, Infecção viral é pior até, tem é. muito mais casos de Guillain-Barré com infecção viral do que vacina. Então, assim, isso aí a gente cuidaria. Então, eu acho que nesse ponto é como a Cris falou antes, para a questão das grávidas. Se tu pode esperar, espera um pouquinho. Eu queria tocar num ponto aqui também importante, porque muita gente, esses pacientes com doenças autoimunes, eles fazem uso de medicação imunossupressora,
né, normalmente, imunobiológicos, corticoide, azatioprina, metotrexato, vários medicamentos que suprimem a resposta imunológica. Então, assim, o que poderia eventualmente acontecer, teoricamente, é você ter uma redução da resposta à vacina, e de repente você não ter uma imunidade tão Essa pergunta eficaz não veio, assim à né, Cris? vacina. Essa pergunta não veio, né, para nós. Não veio, não Essa é veio. boa, essa Essa é é boa. boa. E então, assim, a questão é justamente o contrário, né? É que às vezes a vacina não vai ser não vai ter uma eficácia tão, né, tão boa naquela pessoa, porque ela faz uso de um medicamento imunossupressor. Mas não significa necessariamente um efeito colateral que vai colocar a pessoa doente. Não é isso. É uma questão, se você já está com uma imunidade um pouco, entre aspas, mais baixa, né? A gente não gosta de usar muito esse termo imunidade Não, baixa. mas é o Mas, assim, é imunossupressor isso, é o mesmo. imunossupressor, né? Eu acho que, por exemplo, aqui as 3 autoimunidades, pelo que eu estou vendo das perguntas que relataram, não são as autoimunidades que tu toma imunossupressor o tempo inteiro, Não. né? Só Tireoidote toma na novo crise. usa, Celíaca, celíaca, né? Então, assim, na crise, né, não seria bom tu te vacinar, né? Então, se tu tá tomando medicamento super imunossupressor também, não seria bom. É uma coisa junto com... São 2 motivos fortes para tu não te vacinar, porque nesse momento tu tem outra prioridade, eu diria assim, que é controlar a tua síndrome está fora de controle naquele momento. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença crônica, como artrite reumatoide, que toma o imunossupressor, no caso, por exemplo, né, anti-TNF-alfa, quem corticóide. toma sabe do que eu estou fazendo. Corticoide em alta dose, né? Então, talvez esperar um pouquinho, porque a gente sabe que o efeito desses medicamentos vão passando com o tempo, tanto que tu toma ele de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. E aí, quando já estiver chegando naquele ponto em que está quase na hora de tomar uma nova dose, antes disso, tomar a vacina, dar um tempinho para o teu sistema imune poder reagir. Mas assim, tu não vai ficar sem tomar depois do teu imunossupressor. Quem tem artrite reumatoide precisa. Isso. E é importante dizer assim que contraindicações reais mesmo da vacina são poucas, né, Cris? Falando especialmente em Coronavac, que eu acho que é o interesse da maioria aqui. Se você tem alguma alergia, algum componente específico da formulação da vacina, né? Já Olhar na teve uma bula, reação grave em relação a isso, né? Ou se você, por exemplo, está numa fase inicial de uma doença infecciosa, com febre, ou mesmo da própria Covid, né? Você está não aí nos se vacine. primeiros 3, 4, 5 dias de Covid, com febre, na fase aguda da doença inicial, você não vai lá se vacinar nesse momento, né? Isso. Mas, assim, de forma geral, tirando essas exceções, ou um olhar um pouco mais atento a quem tem histórico de questões neurológicas, mas tirando essas questões muito específicas, de forma geral, não há outras contraindicações, né? Eu acho que talvez o principal mesmo é a questão alérgica, que é o que mais comum. Né? Para quem é alérgico a várias coisas, todas as bulas, né, Cris? Inclusive, esse é o procedimento para qualquer vacina. E qualquer Fica um medicamento, pouquinho. não só vacina, né? Se você tem alergia à Isso. amoxicilina, não vai tomar amoxicilina, né? Exato, fica em observação, né? Depois que tu toma a vacina, inclusive esse é o protocolo, né? Tu pode ficar ali 15 minutos, tem gente que fala 20 minutos, mas deve ficar por ali porque quem é muito alérgico, a reação é muito rápida, então, para dar tempo de ter apoio, né? Se Isso, acontecer. exatamente, é uma reação Mas imediata. Caso não você aconteceria você tenha alguma reação, você está ali no posto de saúde ainda. Isso. E o posto é preparado para atender esse tipo de caso. Mas vejam, a gente não está falando assim, a pessoa tem alergia à proteína do leite de vaca e por isso ela não vai tomar vacina. Não é isso, não né? tem A gente nada está a ver. falando, não tem nada a ver. A gente está falando de quadros alérgicos graves com anafilaxia e aos componentes da vacina. Quem é muito alérgico sabe de quem a gente está falando. Sabe. Sabe A pessoa porque que anda com a está canetinha de acostumado. adrenalina. Exatamente. Bom, Cris, tem uma pergunta aqui que já chegou umas 4 ou 5 vezes. O pessoal está querendo saber se pode beber e tomar vacina, bebida alcoólica. Eu vi essa pergunta antes, eu achei muito... Eu fiquei pensando se era uma pegadinha, mas assim, ó... Ela já vem de umas 4 pessoas diferentes aqui, já chegaram. As pessoas querem saber se pode tomar bebida alcoólica com a vacina. Com todo bom humor, né? Eu vou responder assim, quem sabe nesse dia faz um detox, né? Nesse dia escolhe para se hidratar e deixa para comemorar depois, né? Que fizer comemorar efeito. a proteção depois, né? Dá um tempinho, assim, tem uns dias, assim, para a vacina começar a fazer o primeiro efeito, né? Vamos fazer um detox, acho que não faz mal.
Ai, gente. Aí a Marcele está perguntando aqui sobre quadros, assim, a idade mais avançada, pessoas bastante idosas, com alergia a alguns medicamentos, se todos podem tomar a vacina ou tem alguém que não pode, né? Em relação à faixa etária. Por exemplo, pessoas acima de 90 anos, essas pessoas podem se vacinar, né? Considerando que os testes que foram feitos e tudo mais. Né? Para eu responder, é que assim, a gente pode ser eu também. A gente não testou, né, querida, mas a gente vamos de juntas, então, pelo que cada uma sabe. A gente não testou, a gente sabe que nas vacinas de, por exemplo, de mRNA, o pessoal mostrou, assim, né, as primeiras pessoas vacinadas eram pessoas de 90 anos, 100 anos, né, e estão lá se vacinando. Então, assim, em princípio, né, não tem uma contraindicação. Não tem uma contraindicação. É o mesmo cuidado que a gente tem como qualquer coisa que ainda é levemente, né? Eu acho que bastante, no caso, não levemente, experimental e que a gente está começando a aprender. Tem o que a gente sabe que, em geral, não deve fazer mal, né? Mas, por exemplo, é que tem que ver, se a pessoa tem 90 anos, mas ela tem um histórico de reações alérgicas, melhor não, né? É aquela coisa, balancear. Então, isso tudo eu acho que tem que ser... Mas tem muitas pessoas com 90 anos aqui no Brasil, inclusive, são super saudáveis, então não teria porquê. E a gente tem que lembrar também que a faixa etária de maior risco, né? Quanto mais idoso, maior o risco para complicações da Covid-19. Então, e a maioria dos testes das pessoas testadas ficou ali entre essa faixa etária de 18 a 60 anos, e aí várias vacinas testaram acima, 70 e tal. Mas são números pequenos, né? Números, acaba caindo o número, né? Então, assim, por exemplo, a própria Coronavac, que foi testada em profissionais de saúde, né? A gente não tem quantos Mais de profissionais de 90 não saúde acima de tinha, 90 anos trabalhando na mais de ativa, 60. né? Mas, assim, de forma geral, é importante lembrar que quanto mais idoso, maior o risco para a Covid, né? Bom, a gente está chegando agora, se aproximando do último, né? Os últimos 15 minutos aqui. Então, vamos ver o que a gente tem mais de... Vamos ver aqui. Tem algumas perguntas. E essa aqui é uma importante. A pessoa que teve Covid, ela tem que se vacinar? A pergunta tem, né? Tem. Mesmo que você tiver tido Covid, vá lá e se vacine. Se você tiver a chance de se vacinar, vai lá e se vacine. Não, a não ser que esteja no comecinho da doença, né, Cris? Com febre, dor no corpo, aquele comecinho. Depois, já convaleceu, teve Covid há meses atrás e agora tem a chance de tomar vacina. Deve sim. E antes a gente falava muito assim, baseado no que a gente sabe, de que a infecção natural, em geral, ela não protege tão bem quanto a vacina, porque o vírus, ele tenta escapar da tua resposta imune. Então, tudo que tu conseguir montar de resposta imune, na verdade, é uma pequena batalha entre o vírus e o teu corpo. Então, varia muito se as pessoas ficam protegidas ou não. E hoje tem um estudo que está quase, assim, ainda não foi, né, publicado, mas é um pré-print que diz que existe algum grau de proteção, pelo menos por 5 meses, né? Mas ele não é absoluto, não é 100% das pessoas, parece que é uma coisa de 80% nesse estudo que ainda não foi revisado. Então, se a gente for pensar nisso, tem chance ali de tu não ter proteção nenhuma se tu teve a Covid. Então, na dúvida, né, vai lá e te vacina, sim, porque provavelmente a tua resposta não é tão boa, e às vezes não tem resposta. Então, tome a vacina. E outra coisa importante, tomou a vacina não significa que já pode sair tirando a máscara e sair das proteções, não precisar mais fazer o distanciamento social, agora eu posso ir para a festa, e não é bem por aí, né? Porque a gente sabe que a vacina ela é um acordo coletivo, né? Quanto mais gente se vacinar, maior a proteção, maior a cobertura vacinal. Pode ser que você, de repente, você se vacinou, mas pode ser que você não esteja exatamente protegido, né? E a gente tem que reduzir a circulação do vírus, né, Cris? A questão é que aquela coisa que a gente reduzir falou, a circulação do vírus também, a né? gente sabe que as vacinas que estão aí vão te proteger da doença sintomática. Então, ok, mas pode ser que você esteja com vírus e não sabe. Você não está doente. Exatamente. E aí você transmite para outros. Então, a importância da máscara é para isso, para proteger as pessoas que estão ao teu redor, né? Então, se a gente tem um pouco de consciência social, as pessoas que a gente ama, vamos usar a máscara sim quando a gente sai
né, da nossa bolha, da nossa casa o tempo inteiro, manter o distanciamento, lavar as mãos, porque a gente ainda não sabe quanto tempo esse vírus vai circular, tá? Isso mesmo. O Tiago Converso está perguntando aqui, qual o principal parâmetro imunológico que tem sido associado à proteção? São títulos de anticorpos neutralizantes ou depende da formulação? O que Então, a gente está essa é uma chamando de pergunta. proteção? Ele é imunologista, colega nosso? Não Porque é uma sei. pergunta bem específica, assim, né? Então, quando a gente mede a proteção, não sei se tu quer responder essa, Cris, ou eu. Quando a gente mede a proteção, a gente está medindo várias coisas que a gente sabe que contribuem para a proteção geral. A gente mede o título total de anticorpos, o título é a quantidade, tá? Quantidade total de anticorpos, um tipo de anticorpo especial que a gente chama de neutralizante, que é o que previne, evita que o vírus entre na tua célula, então esse em geral é muito importante. A gente imagina que esses títulos estão associados, né? Então quanto mais anticorpo neutralizante, mais proteção, mas não é absoluto. Eu acho que agora é que a gente vai ver isso. Dos estudos que já surgiram, existem sim, né, mostrando que as vacinas que protegeram, né, induziram anticorpos neutralizantes. Agora, como a gente não sabe exatamente quem entrou em contato com o vírus, entendeu? A gente não sabe na pessoa, a gente não consegue ainda fazer esse estudo assim, naquela pessoa que teve Né? isso. Aos poucos, agora a gente vai começar a desdobrar os dados. Esses dados eles não estão disponíveis ainda assim individualmente, sabe, para a gente analisar. Mas eu acredito que isso é o que é o próximo passo, né? E tem também a resposta das células T. Então, diferentes estudos dizem, ó, a célula T está associada com proteção, esse tipo de anticorpo está associado com proteção. Mas em cada estudo vacinal, né, esse dado assim de aquela pessoa tinha tantos anticorpos e essa que não se infectou, isso aí ainda não vi. Não sei se tu viu, mas acho que não faz assim, para a gente analisar. O Cris, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é muito importante a gente discutir, até a nossa vice-presidente aqui da sociedade, a Karina Bortolucci, ela está falando aqui sobre aquela polêmica das 2 doses, né? Surgiu uma história aí de que talvez se a gente administrasse uma dose só por pessoa, a gente conseguia dobrar o número de pessoas cobertas pela vacina, né? Mas, na verdade, a gente remete a uma questão lá atrás da imunologia básica, que todos os imunologistas sabem muito bem, né, Cris? Que é uma das primeiras aulas, né? Uma das primeiras aulas no curso de imunologia. Exatamente, a gente fez uma nota sobre isso, né? Então, assim, uma das primeiras aulas que a gente dá é isso. E quando a gente imuniza, o que a gente está fazendo no teu corpo é expandindo, multiplicando aquelas células que são específicas para reconhecer aquele imunizante, aquela vacina, aquele vírus, né? Só que a gente mede isso, gente, há dezenas de anos, quase um século. A gente sabe que a resposta faz assim, ó, ela sobe e ela cai, né? Em um mês, parece que não tem mais nada, né? Mas tem, depois a gente foi analisar e ainda tem células que sobrevivem à medida que a gente refinava isso. E aí se fez a ideia seguinte, quem sabe se a gente der um reforço, que é a segunda dose, quando elas estão caindo, e aí a gente dá aquele reforço e a gente vê que a resposta aumenta de uma maneira exponencial, ou seja, pode ser 10 vezes. Nos estudos de imunogenicidade das vacinas que estão disponíveis, a gente vê claramente, que é os fase 2, que o título de anticorpos sobe 10 vezes mais, né, a quantidade de anticorpos, quando tu dá a segunda dose, né, às vezes mais perto da primeira, às vezes um pouco mais longe, mas essa é a regra, e a gente determina qual que é o momento melhor de fazer essa imunização. Então, por isso a gente sabe, né, que seria desperdício total de recursos dar apenas uma dose de qualquer dessas vacinas. Se daqui a pouco, mais para frente, surgir uma vacina que com uma dose consegue fazer o que as outras conseguem com 2 ou com 3, maravilha, a gente vai ser os primeiros a fazer, né, a fazer uma análise aqui para mostrar para todo mundo, mas por enquanto isso não é a regra, então absolutamente não devemos fazer isso, né, e por favor não deixem de tomar o seu reforço. Pessoas que tomam só a primeira dose, né, de qualquer vacina, eu penso sempre na hepatite B, que eu fazia essa pergunta em aula, quem tomou a primeira dose de hepatite B? Todo mundo levantava a mão, né? Um monte de aluno de medicina. Quem tomou a segunda? Metade. Eu disse, como assim?
Vocês são todos alunos de medicina, se eu vou para o hospital, vocês têm que sair imunizados. Então, assim, essa coisa não pode acontecer, né? Então, isso não funciona. É isso aí, ô Cris. E aí o Antônio Carlos Valinotto está falando aqui, mas então não será que não seria melhor uma vacina com vírus atenuado, né? Não são melhores para ativar a resposta humoral e celular de memória quando comparado às vacinas com agente morto ou Quem que inativado? perguntou isso? É o Antônio Carlos Valinotto. Antônio Carlos Valinotto, tu sabe que eu sou a maior fã viva das vacinas atenuadas. Eu Atenuadas. adoro vacina atenuada. Tá? A vacina atenuada é quando, antigamente, a gente é a polio, por exemplo, a polio oral, né? Em que a gente enfraquece o vírus, né? Mas ele ainda continua com aquela capacidade de gerar, exatamente como você falou, a resposta que é ideal para aquele vírus, mas ele nos dá um tempo, sabe? Basicamente, o que a gente faz quando a gente atenua é a gente deixa ele bem lento. E aí ele vai se dividindo e a gente vai dar tempo da gente fazer aquela resposta super forte. Quando ele começa a aumentar, já acabou, a gente já está super imunizado. Então, atualmente, a gente faz isso por engenharia genética. E tem vacinas que são candidatas lá sendo desenvolvidas que são por inativação, tá? Mas elas ainda não chegaram na fase 3, não tem nenhuma sendo testada em fase 3 que eu saiba, né? Às vezes, tipo assim, é tanta vacina que de um dia para o outro aparece uma. Mas que eu saiba, não tinha da última vez que eu olhei ali na... É importante também a consideração do outro lado, né? Pessoas que estão num quadro, assim, de fazendo uso de medicações imunossupressoras, ou que essas pessoas têm que tomar um pouco cuidado com vacina atenuada. Né? Então, isso que a Cris falou é perfeito, que mostra por que é bom a gente ter mais de uma vacina para a população, porque, gente, nós somos diferentes. Cada um de nós faz uma resposta. Tem gente que não pode tomar a vacina atenuada, que eu acho maravilhosa, né? Eu posso tomar porque eu sou saudável, mas uma colega minha que esteja tomando imunossupressor não pode. Um amigo meu que seja HIV positivo não pode. Isso. Né? Então, a gente tem que ter opções para todo mundo. Tem vacinas que vão ser melhores para crianças, tem vacinas que vão ser melhores para idosos. Só deixando bem claro para quem está assistindo, o Coronavac não é vacina de vírus atenuado. Muita gente fala isso, né? Eu não achei é vírus inativado, é como se fosse um vírus, entre aspas, morto. Tá? Ele não é atenuado, então não tem essa contraindicação que a Cris está falando. Tá? E aí tem o lado ruim de fazer a vacina atenuada, que é tu tem que crescer uma grande quantidade de vírus, que teoricamente é o vírus, mesmo que ele seja mais fraquinho. Então essa é a parte ruim de tu fazer uma vacina atenuada, tá? Tem que ter muito mais cuidado do que tu fazer, por exemplo, uma vacina sintética de RNA, em que não tem perigo de infecção nenhum, perigo zero, né? Ô, Cris, e aí tem um pessoal aqui, acho que são vários imunologistas assistindo, o pessoal está querendo saber dos correlatos. Proteção, sim. Proteção, daquela questão da imunogenicidade que a Anvisa questionou. Então, tem a ver com a pergunta que foi feita antes, né? E o que era tempo... assim, qual que é a resposta imune que a gente usa que correlaciona mais com proteção? Então, o correlato de proteção é aquela quantidade de anticorpo que a gente determina que se a gente medir no teu sangue ou onde for, a gente sabe que aquilo ali está correlacionado com proteção. A gente não tem isso ainda, né? Nós não temos dados suficientes ainda para estabelecer. E eles podem ser dos mais variados, né, Cris? Então, por exemplo, um clássico, que era o da vacina da varíola, que ninguém que está aqui, a não ser que seja bem mais velho, pegou essa parte. Eram dois, na verdade. Era um título de neutralizante de 1 para 30, ou aquela bolinha que ficava uma chaga meio feia no local da aplicação, que a gente dizia que a vacina pegou, né? E aí, se aquela chaga fosse de um tamanho X, aquilo ali era a proteção, né? Então, hoje em dia, a gente já migrou para as vacinas que já são regulares na população, a gente consegue dizer, eu fiz as 3 da hepatite B, eu vou lá, me testo, se eu tiver aquele X de anticorpos, eu sei que provavelmente funcionou. Mas a gente está muito ainda longe de ter esse número para... E aí, Cris, só pegando o link aí dessa questão dos anticorpos, tem uma pergunta aqui do Marcos Guerra que pode ser interessante também. A partir de quantos dias, em média, começamos a produzir os anticorpos para a vacina, né? Após a vacina, porque considerando que esse seria um dos correlatos de proteção. Mas aí ele relata aqui, aqueles pacientes que detectam a infecção, fazem um PCR, são positivos para o SARS-CoV-2, mas depois fazem a sorologia fica negativa. Faz um tempo de novo, sorologia negativa. Faz de novo, sorologia negativa. Né? Será que esses pacientes eles vão ter uma resposta
de anticorpos frente à vacina? Então, essa é uma excelente pergunta, porque agora a gente está tendo uma multiplicação de novos testes diagnósticos no mercado, que daqui a pouco vão nos permitir realmente tirar dúvida, porque no início era tudo muito experimental, dava muito falso negativo, o pessoal não sabia exatamente quando aplicar. Mas a gente que é imunologista, a gente sabe, tá, que começa a aparecer algum pouquinho de anticorpo no teu sangue a partir do 7º, 8º dia. E depois, no dia 14, a gente pode dizer que a gente começa a ver, tem mais chance de detectar no teu sangue. Então, cada teste ele tem um limite de detecção. E o pessoal trabalha para fazer um teste que detecte, né, a menor quantidade de anticorpo possível. Mas, assim, se recomenda hoje em dia que tu espere algumas semanas, né? 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Se tu fizer o tu te vacinar, né? E tu fizer o teu teste de anticorpos 4 semanas depois da tua segunda dose, eles devem estar lá. Isso eu posso te dizer. Tá? Então, demora um tempo. A resposta que a gente chama de linfócitos, de memória, ela demora um tempo para ser construída. Mas quando ela é construída, ela tende a durar no teu corpo, né? Por pelo menos alguns meses. Tá? A gente tem uma outra pergunta aqui. Aquela história, né, da vacina lá da AstraZeneca, de Oxford, que uma dose foi mais baixa que a outra dose, de diferenças de inóculo, né, em cada dose. Isso aqui o Leonardo Carvalho está perguntando. Vocês acreditam que uma dessas vacinas com uma dose inicial mais baixa e uma segunda ou última dose mais alta estimularia melhor ou tornaria mais eficiente a resposta para aumentar o estímulo da Então, Leonardo, eu vou te imunológica? responder. Você lembra, né, Garanto que que a Cris... ele deve ter lido aquele artigo da Oxford, né, da vacina de Oxford, que Então, teve a é questão da legal dose isso. mais baixa e a segunda dose mais alta, né? É que eu adorei a pergunta, mas é que a gente vai te dizer o seguinte, ó, a gente é cientista, a gente não acredita, a gente testa, né? Então, assim, ó, eu não acredito em nada, mas assim, ó, se alguém me diz que isso Prove, né? aconteceu, e o artigo deles diz que aconteceu, o que a gente conversou entre os imunologistas, né, o papo entre os nerds de vacina que nem nós, foi o seguinte, né, olha, como é um adenovírus, né, e a gente tem, em geral, infecção para adenovírus, pode ser que tu tendo uma resposta, né, no teu corpo contra um adenovírus, outro que tu encontrou, na hora que coloca um adenovírus de vacina no teu corpo, a tua resposta é tão boa que limpa toda a vacina. E não dá tempo de você fazer a resposta. E a ideia, olha só, essa é uma explicação, é que a segunda a meia dose minimiza a chance da tua resposta imune encontrar, né, esse vírus e dá tempo de você fazer alguma... Então, o que a gente pode te dizer? Interessante essa hipótese, é a explicação que eles estão dando lá para o ensaio, para a resposta deles, né, da Oxford, e vamos testar, né? Então, uma outra maneira de testar isso, né, é usar os 2 vírus diferentes. Por exemplo, você usa um primeiro vírus, um tipo de adenovírus no início da vacina e outro depois. É uma ideia de... Essa provavelmente foi uma questão muito específica dessa vacina, né, dessa tecnologia vacinal. É que eles também foi um acaso, né? Eles não planejaram testar isso. Não foi programado, né? Não, foi uma questão de que, assim, não sei se vocês acompanharam isso, né? De novo, os nerds de vacina. Foi uma questão que uma empresa que estava fazendo lá as doses, preparando as doses, mediu por PCR, mediu a quantidade viral, e a outra resolveu medir por espectrometria, nanodrop. E aí não bateu. Ó, que surpresa, nanodrop não bateu. Né? Então, assim... laboratório todo dia, vê isso todo dia, né? Para quem é nerd de laboratório sabe que isso acontece a toda hora. Então, não confie tanto no nanodrop, faça seu PCR que tudo certo. Ô, Cris, tem uma pergunta também aqui que já veio algumas vezes, a gente até já permeou a resposta, mas eu acho que a gente podia deixar bem claro, assim, porque tem muita gente que acha assim que teve Covid, eu não preciso me vacinar. Porque a gente precisa deixar claro para essas pessoas por que a resposta imune à vacina poderia ser melhor que a resposta imune à infecção. Porque a vacina não conta com as estratégias que o vírus tem para fugir da tua resposta imune. A vacina é preparada para gerar uma resposta imune, né? O vírus vai tentar burlar, o vírus vai tentar enganar a tua resposta imune.
senão ele não é vírus, entendeu? É isso que ele faz, o negócio dele é se replicar, é escapar da tua resposta. E em algumas pessoas ele escapa mais e outras menos, tá? Via de regra, a resposta da vacina é melhor do que a resposta para a infecção. A gente vê, quem trabalha com infecção viral vê isso a toda hora. Isso. E a gente aqui, mais uma vez, uma questão até um pouquinho polêmica aqui, Cris. São A 4 gente... horas, né? São 4 só a horas. última. Vamos fazer só Tá. mais essa última aqui, que está na hora da gente encerrar. A Jaque Samar Rodrigues, pedindo para a gente falar sobre aqueles rumores que saíram sobre a vacina de RNA na Noruega, de reações fortes e Já que até tudo. onde eu Não sei, sei se o né, pessoal está Cris, sabendo disso. é um rumor mesmo. Eu não sei. Teve... Mas Cris, né? Saíram algumas reportagens, e até a Agência de Saúde da Noruega, não sei se o pessoal viu isso, falando, né, que pessoas muito Mas acho que é idosas que tomaram vacina de RNA, que tiveram problemas mais graves, inclusive óbitos e tal. Mas isso aí não foi comprovado, né? É muito difícil a gente fazer essa associação, até mesmo por conta da idade de comorbidades que já existiam, né? Então, isso daí não... É que é estranho que isso acontecesse só num lugar, né, Cris? Tipo, por que só lá? Então teria que ter alguma coisa específica lá. E que eu saiba, nada se confirmou, viu, Jaque? Então, não sei, assim, acho que até onde eu sei também, se nada fosse se confirmou. a gente teria visto em mais lugares e imediatamente teria parado vacinação nessa faixa etária. E não aconteceu isso. Bom, acho que é isso, né, Cris? A gente, infelizmente, vai ter que parar aqui, já são 4 e pouco, já passamos a nossa hora. Eu queria te agradecer mais uma vez esse bate-papo. Dizer Sempre para um o prazer pessoal... bater papo contigo. Dizer para o pessoal que tem muitas perguntas ainda, mas vejam, a maioria dessas perguntas tem resposta lá no documento das perguntas e respostas sobre Covid-19, que está no site da Sociedade Brasileira de Imunologia. Então, tem o link também no Instagram, na bio lá do Instagram tem link para esse FAQ, no sbi.org.br também tem lá esse documento, é o mesmo documento. A gente tem quase 30 perguntas sobre Covid e vacinação respondidas lá pelos especialistas do Departamento Clínico da Sociedade Brasileira de Imunologia. Então, vocês podem acessar lá. E assim que possível, a gente marca outra live aqui para conversar mais um pouco. Então, agradeço mais uma vez a atenção de todos, todo mundo. Eu sei que bastante gente assistindo. Me desculpem, a gente não conseguiu responder todas, porque o tempo é curto. E, Cris, bom fim de semana. Mais uma vez, obrigada por estar aqui Também. nesse bate-bola. Beijos. Foi ótimo. Espero que a gente tenha conseguido ajudar. Isso aí. Eu também. Então, vacinem-se, principalmente. Todos pelas vacinas. Todos Hashtag. pelas vacinas. É isso daí. Aí. Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.